E aí, galera, estamos aqui para nossa revisão da aula 31. E essa é a nossa aula 31.2, que é a nossa aula de revisão. Vamos dar uma olhada. Eu, professora Tabita, né? Que falta de educação. Vitor, Lobo, Denis, juntinho aqui com vocês. Aí sabe aquelas coisas assim que acontecem aqui no estúdio pra você. Mediação Tecnológica Rondônia. Tá bom? Vamos lá? Segue o nosso assunto, prof. A gente falou sobre evolução humana, parte 1. Exatamente. E aí, nessa aula, a gente falou sobre a evolução dos seres humanos e as evidências da evolução humana. Então, olha aqui, vem pra mim. Nessa aula, a gente abordou as questões que envolvem, né, as descobertas científicas que envolvem a evolução da espécie humana, que aí a gente chama de hominídeos, tá? Até chegar na espécie Homo sapiens que somos nós hoje, segundo a evolução, nós tivemos os nossos ancestrais. E esses ancestrais, eles tinham características muito distintas, né? Acredita-se que nós descendemos de um ancestral comum entre os símios, né? Que são os primatas de grande porte, tá? Aí os gorilas, chimpanzés, orangotangos, né? E aí houve uma divergência tendo esse grupo e o grupo dos hominídeos, espécie humana, certo? Acredita-se que esse surgimento dos hominídeos aconteceu ali na região da África, onde os símios, os grandes primatas, ocuparam a região oeste, nós a região leste e sul. E aí houveram, né, muitas espécies, muitos gêneros que foram surgindo. E acredita-se que o Australopithecus foi o gênero, tá, que deu início aí, então, aos hominídeos. E aí a gente vê um monte deles, e aí nessa aula nós falamos sobre o Australopithecus, e aí tivemos o surgimento do gênero Homo a partir do Rudolfensis. E aí, esses Rudolfensis tiveram também o Homo habilis, o Homo erectus e vários outros gêneros, né? Várias outras espécies, na verdade. Então, esses Homo habilis, Homo erectus, marcaram, né, a partir dos Australopithecus, esse desenvolvimento da região do crânio, mas ainda era inferior ao que nós temos hoje, tá? Esse desenvolvimento da massa cefálica e o aumento da caixa craniana foi bem marcada aí para chegar à nossa espécie Homo sapiens. Mas aí a gente tem muitos pelos nos Australopithecus, né? Começa essa postura ereta, tá? Habilidade com alguns instrumentos, formação de pequenos núcleos familiares, tá bom? E aí surge então o gênero Homo e, consequentemente, surge a espécie Homo sapiens, juntamente com a espécie Homo neanderthalensis, que a espécie Homo sapiens conseguiu ocupar muito mais espaços, muito mais regiões, teve muito mais vantagens, e esse neanderthalense tinha algumas privações, algumas áreas intelectuais, eles não conseguiam desenvolver tanto, ficaram mais isolados e acabaram por sucumbir, né? E aí que a espécie que ficou ali ocupando, avançando evolutivamente foi a nossa espécie Homo sapiens. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula sobre a parte 1 da evolução humana. E a gente vai seguir depois. Mas agora você vai ficar para a sua atividade, tá bom? Para ver como é que você compreendeu todo esse entendimento dessa aula. Fica aí, já já a gente volta. Vamos lá? Eu creio que deu tempo aí suficiente para você fazer o quê? Dar uma olhada, avaliada nas questões, refletir um pouco sobre esse processo de evolução humana.
E aí a gente traz algumas questões que vão ajudar você a ir organizando essas ideias. Queridos, preste bem atenção, nós estamos passando um conteúdo científico onde existem evidências, porque ou há registros, né, de fósseis, de crânios. Aí a gente chama de que a paleontologia trabalha com os fósseis. Mas a gente fala de a paleontologia junto com a antropologia, que estuda a questão humana, tá? Paleoantropologia. Vocês vão ouvir isso ainda nessas aulas posteriores, tá bom? E então a gente vai caminhando nesse entendimento científico, a partir dessas evidências, você vai, tá? Que a gente não está colocando em ideias fixas, não. E nada terminal, tá? A gente está trazendo conceitos a partir do conhecimento que foi adquirido em relação a esses registros até o presente momento. Pode ser que surjam outras novidades aí, tá bom? Mas, vamos lá para a primeira questão? Joga lá na tela. Então, a gente tem a questão de número 1, olha lá. A espécie moderna do homem atual, que é a nossa espécie Homo sapiens, por um bom tempo teve sua história evolutiva relacionada a dos chimpanzés, devido a quê? A semelhança de algumas características. Qual é a compreensão que se tem atualmente? Então, olha aqui para mim. A questão da similaridade, né, em referente, por exemplo, à região da face. Os chimpanzés, né, os grandes primatas, os símios, eles têm essa região. Pode vir aqui para mim? Please. Ok. Agora chega aqui um pouquinho. Chega. Ok. Beleza. Então, esses grandes símios, eles tinham uma protuberância nessa região frontal, era mais saliente. Tanto que, lembra que a gente falou que cobria, essa parte óssea era mais saliente, cobria um pouco, o olho era mais fundo. Acredito eu que uma proteção para os olhos, ainda não tinham os sobrecílios, né, as sobrancelhas, enfim. Mas tinham muitos pelos pelo corpo e o caminhar, o primeiro gênero que são os australopithecus, já adquiriram, saíram daquela posição quadrúpede para começar no processo de posição ereta. E o caminhar bípede, meio desengonçado, é verdade, tá? Eles foram gradativamente, a partir do seu processo de transformação neural, do seu intelecto começando a ser formado, das observações, eles estavam começando a sair dessa questão tão instintiva para utilizar o raciocínio, a lógica. E como eles faziam isso? Observando, tá? Então, essa similaridade de muitos pelos, a região da maxila, né, da mandíbula, com os dentes salientes, porque eles precisavam capturar presas, animais vivos, e aí eles tinham que matar e depois rasgar. Então, os caninos eram também bem salientes, né? O que a gente vê nos chimpanzés, os gorilas, tá bom? Então, não é que nós descendamos deles, mas a gente tem um ancestral comum e essa similaridade faz com que a gente, em alguns momentos, coloque aí essas expressões, né? Os macacóides, enfim, a gente tinha essa aparência, tá bom? Mas é uma divergência evolutiva, perfeito? Então, em relação a todas essas características, eu acredito que você já deva ter construído, então, seu entendimento aí. Vamos dar uma olhada na nossa questão? Olha lá. E aí, a sua resposta não precisa estar exatamente igual, tá bom? Mas você vai estar descrevendo quais foram essas características principais que foram surgindo, então, dentro desses grupos, tá bom? Os seres humanos e os chimpanzés possuíam um ancestral em comum, mas divergiam ao longo da evolução, originando as duas linhagens diferentes, para os símios e para, que são os primatas de grande porte, e então para os hominídeos, certo? Provavelmente por razões o quê? Climáticas fizeram que ocorreram essa divergência. Os chimpanzés permaneceram a oeste da África e os humanos a leste e ao sul, tá bom? Tudo tranquilo? Então vamos para a segunda questão?
O sistema de classificação, então, dos seres vivos, determinado por Carl von Linné, estabelece 7 categorias taxonômicas para os seres vivos. E aí nós temos essas categorias taxonômicas da espécie Homo sapiens descritas corretamente para a espécie Homo sapiens. Como é que é? Lembra aqui para mim rapidinho. Lembra que na classificação de Linneu, a gente tem o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. São as 7 categorias, tá? Então, a espécie humana, ela pertence ao reino Animalia. Filo Chordata. Nós pertencemos ao filo Chordata. Todos os animais são chordatas. Professora, eu não lembro mais. Lá no 2º ano a gente viu isso. Pois é. Então, o filo Chordata representa aqueles que apresentam um tubo neural durante seu desenvolvimento embrionário. E nesse tubo neural, você tem a formação da notocorda, que pode permanecer no organismo ou pode desaparecer, estando presente apenas no desenvolvimento, início do desenvolvimento embrionário, tá bom? Além de outras características também que estão aí presentes nos cordatos, como serem deuterostômios. O que é isso, professora? Ter aquelas estruturas dos blastóporos, lembram? Formando a região do ânus. Eles só tinham boca inicialmente, depois apareceu o ânus, que é a região inicial e a região terminal. Outra característica, a simetria bilateral, que a gente tem de um lado do corpo, a gente tem do outro lado do corpo, tá bom? Isso também marca os cordatas, perfeito? Ok, o reino Animalia, filo Chordatum, reino, filo, classe Mammalia, reino, filo, classe, ordem Primata, né? Então a gente vai compartilhar essas características. E a família Hominidae, que vai identificar-nos, que vai fazer com que aquele ponto de divergência nos identifique. Agora a espécie humana está em processo evolutivo, cientificamente falando, tá bom? Vamos lá, as opções no quadro? Olha lá. Letra A, você tem aí o Chordata, né? Filo. Classe Mammalia, ordem Primata, família Hominidae, gênero Homo, que a gente viu Homo habilis, Homo erectus, não foi? Homo afarensis, tem um monte aí, tá? E aí tem o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Então, a letra A já está correta. Aí, se a gente for olhar, por exemplo, para C, para D e para E, não tem como, porque ele já começou ali pelo epíteto, né? Homo sapiens e Homo sapiens é a nossa espécie. Então, a gente não vai começar a classificação de baixo para cima. A gente começa pegando os grandes grupos até chegar à especificação da espécie, que, no caso, é o nome científico dela. Que a gente sabe que tem um primeiro nome, no caso, o gênero, Homo, e o epíteto, que é o sapiens, que identifica a nossa espécie. Tá certo? Então, letra A é a opção correta da classificação segundo as temáticas de Linneu. Vamos seguindo? Questão 3. Os parentes distantes de homem ou do homem, os X, já andavam sobre 2 pés e possuíam mandíbula semelhante à nossa. Porém, apresentavam cérebro com apenas 450 centímetros cúbicos, pequeno, né? E uma face projetada, chamada prognata, tipicamente características de pongídeos, que são os grandes primatas. Razão, porque foram chamados de intermediários. Então, acredita-se que as características que são descritas aqui, que a questão vai pedir para você identificar a quem pertence. Então, esse grupo tinha essa proeminência no face, na região da testa, tinham muitos pelos e tinha um crânio pequeno, e ele começou, então, a essa postura bípede. De quem nós estamos falando? Que vai dar, né, o início, aí, então, à formação da espécie humana, dos hominídeos, enfim. Vamos lá para as opções? Eu creio que você já sabe, já está aí com ele na ponta da língua, né? Então, no texto acima, o indivíduo X é o quê? A. Homo erectus, gorila, Australopithecus, Homo SP, que quando a gente fala que a gente não identifica essa espécie, a gente coloca só o gênero, né? Aí SP, que seria o epíteto aí. E o chimpanzé.
Obviamente que a B e a E não dá para ser, porque eles são pongídeos e a gente está falando de um grupo que divergiu deles, tá bom? Então a gente já exclui eles dois. Aí a gente tem Homo erectus e Australopithecus. Quem veio primeiro, Australopithecus ou Homo erectus? Com certeza os Australopithecus, que deram origem ao grupo dos hominídeos, tá bom? Então a nossa questão é letra C, tá? Ok? Sede consciente, estamos avançando, está tudo bem, né? Podemos prosseguir, galera? Hoje eu tô com a língua meio pesada, tá percebendo, Vitor? A professora tá meio... Levei um susto ali, galera, que vocês nem imaginam. E a pessoa, o organismo vai acalmando e a gente vai desacelerando fisiologicamente, acontece. A respeito da história evolutiva do homem e do macaco, considere as afirmações. Questão número 1. O homem evoluiu a partir do macaco. Oi? Tá bom, né? Tudo bem, né? Você imagina assim. 2. Homem e macaco são aparentados em um nível de ordem. Verdade, nós pertencemos à ordem primata, aí tudo bem. 3. Homem e macaco descenderam de um ancestral comum, cientificamente falando, a essa realidade, né? Então, você vai assinalar as opções, a gente já sabe aí, né? 2 e 3 estão corretas. O homem não evoluiu a partir do macaco. Nós tivemos um ancestral comum, mas existiam os cílios, divergência aí, então, para a formação dos hominídeos, tá bom? Somente a questão 2 e 3, então, estão corretíssimas. Tudo bem, galera? Tranquila essa aqui, né? E aí, olha aqui para mim. Dentro deste conteúdo, então, a gente ficou com uma compreensão a mais, uma informação a mais. Em que sentido, professora? No sentido de que existe, assim como várias teorias da origem da vida, lembram? Também existem essas compreensões evolutivas para cada grupo de ser vivo, tá? E nesse processo evolutivo, existem várias modificações acontecendo. E essas modificações, aí sendo o produto de processos mutacionais, cromossômicos, gênicos e também daquelas recombinações, das permutas que acontecem lá na meiose, mais especificamente na meiose 1, na região, né, da fase do paquítano, lembram disso, né? Então, todas essas modificações fizeram com que alguns organismos se adaptassem e aí algumas características fossem, ao longo do tempo, sendo perdidas, como, por exemplo, a dentição, não precisava mais daqueles dentes muito protuberantes, né? Com as presas salientes para rasgar a pele, porque aí o homem gradativamente foi adquirindo, conseguindo manipular utensílios para facilitar, rasgar, cortar, abrir a sua caça, né? A sua presa. E aí o que aconteceu? Então ele não precisava dos dentes. Isso foi regredindo. Isso foi, como era bom, era proveitoso para a espécie, continuou sendo transmitida nos descendentes. A quantidade de pelos no corpo que fazem com que a gente, né, alguns compare aí a nosso processo evolutivo junto com os dos primatas, originando dos primatas, não é isso? Mas a perda gradativa dos pelos, porque a gente começou... Esse pelo protege, né? A gente sabe que os pelos protegem o corpo da manutenção do frio, também ajuda no resfriamento do corpo quando a gente começa a transpirar. E também eles agora, evolutivamente, gradativamente, eles começaram agora a pegar esses animais e ver que a pele poderia ser proveitosa para eles. Começaram a fabricar a vestimenta, colocar sobre eles essa pele para se proteger. E também outras conquistas que eles foram fazendo ao longo do tempo. Tá bom, galera? Mas a gente vai ter aulas aí, ainda falando sobre esse assunto. Então a gente vai dar uma pausa por aqui. Mas eu te aguardo para já a gente estar avançando nesse conteúdo, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.